tempo com mais nenhuma outra explicação, vamos colocar-nos em pé e vamos orar ao Senhor e já dar a oportunidade ao nosso pastor, preletor dessa noite, pastor Orivaldo Aparecido Prates. Por favor, faça assim com as suas mãos e ore comigo. Senhor Deus, há coisas na tua palavra que nós precisamos da iluminação, da direção do Espírito Santo, para que possamos entender o teu eterno propósito, desde a fundação do mundo, para o teu povo, a tua igreja e para o mundo. E nesta noite, estamos aqui para meditar na tua palavra sobre tudo o que vai acontecer e que está acontecendo com relação ao presente e ao futuro deste mundo e da tua igreja. Por isso, Pai, eu te peço, abre os olhos do meu entendimento, desvenda os meus olhos espirituais, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra. Abençoa o preletor desta noite, pastor Orivaldo Prates, que o Senhor use de uma forma muito especial e que possamos sair daqui alimentados, ensinados e confortados pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, e todos dizem amém. Então vamos receber o pastor Orivaldo Aparecido Prates com uma linda salva de palmas. O pastor tem 60 minutos. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Meus queridos, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e também não posso deixar de agradecer ao nosso pastor que nos deu a honra de poder ministrar. Como pastor da igreja, ele poderia convidar aqui qualquer um outro muito mais preparado para estar transmitindo nesta noite o ensino da sua palavra, mas ele nos deu a honra de estar falando à igreja nesta noite. Também já havia feito aqui uma apresentação do nosso material de uma maneira que me deixou extremamente até desajeitado, da maneira tão nobre como ele fez a apresentação aqui do livro. Portanto, para mim é uma honra, sendo eu imerecedor completamente. Deus possa continuar, pastor Abel, lhe abençoando e lhe usando como tem usado até aqui. Meus queridos, vamos lá, nesses 60 minutos nós temos 3 capítulos e vamos correr, vamos andar. Queridos, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse então, e vamos começar com a palavra escatologia. Para entender melhor escatologia, vamos ler então na Bíblia, aproveitando que em pé estamos, o primeiro versículo do capítulo 1 e também o versículo 3, parte B. Vamos lá? Capítulo 1 de Apocalipse, na página 334, diz assim: revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos, as coisas que daqui a muito tempo, em breve devem,
e pelo seu anjo enviou e as notificou a João. Vamos ler o versículo 3 então. Bem-aventurado aquele que lê, diga comigo, aquele que lê, e os que ouvem a palavra dessa profecia, e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo vai demorar. Porque o tempo, podeis assentar, porque o tempo está próximo. Então, primeira coisa, o livro de Apocalipse, ele é, digamos assim, o quinto evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam de Jesus Cristo. E o Apocalipse, ele é a própria revelação de Jesus Cristo. Então ele não é a revelação de João, ele é a revelação de Jesus Cristo. Então é uma carta de Jesus Cristo. Ele apenas entregou a carta para João falar e deixar escrito, ok? Então Apocalipse, na verdade, é uma carta de Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bem. A palavra escatologia vem do verbo escatos, que quer dizer estudo, e logia, que quer dizer escatologia, escato, estudo das coisas futuras, o estudo das coisas que hão de vir, estudo do futuro. Diga comigo, a teologia é um todo. Diga comigo, a teologia é um todo. Diga, a escatologia é parte da teologia. Diga, a escatologia é parte da teologia que estuda o tempo do fim. Ok? Longe de querer promover a cultura do medo, ela tem finalidade de promover esperança, consolo e de revelar a soberania de Deus para a humanidade, promovendo benefícios para todos, além, é claro, de trazer conversão, santificação e esclarecimento para a humanidade. A escatologia não é para nós termos medo dela. Ela não é para revelar coisas ruins. Ela é para revelar coisas boas para a igreja. Lógico que ela também revela o futuro da humanidade. Não só revela o futuro da igreja, ela revela também o futuro da humanidade e também o futuro do mundo como um todo, do mundo cósmico, de todos os planetas, porque os céus e terra passarão. Lá no último capítulo está dizendo que diante do trono branco fugiu os céus e a terra e não se achou lugar para eles. Então, os céus aqui são todos o sistema planetário. Então, o Apocalipse é uma carta de Deus, é uma carta de Jesus Cristo, que fala o final feliz da igreja, o triste final dos ímpios, o final merecido de Satanás e seus anjos, e também o fim do nosso sistema planetário, e revela também o perfeito estado eterno, onde estará a igreja para sempre e eternamente. Então, a escatologia, diga comigo, ela fala sobre o fim feliz da igreja, o juízo das nações, de Satanás e seus anjos, e também de todo o sistema planetário. Então, é a revelação. Deus não deixou nada oculto, tudo Ele revelou aos seus servos. Vamos lá, escatologia de hoje e seus extremos. 3 extremos que nós temos que tomar cuidado ao estudar a escatologia. Diga comigo, escatofobia, escatomania
e futurologia. Diga, 3 coisas. Vamos lá. Escatofobia, como a própria palavra fala, é o medo de estudar de estudar a escatologia. Por quê? Tem muita gente que tem medo. Ah, pastor, quando eu começo a ler o Apocalipse, eu começo a ter sonho, eu fico com medo. Ah, aquela figura, não é? É uma mulher vestida de sol, é uma mulher montada numa besta, né? Uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, e começa, tem medo. O livro de Apocalipse, ele lê toda a Bíblia, menos o livro de Apocalipse. É o medo, porque, na realidade, o livro de Apocalipse, apesar de ser uma profecia e uma revelação do futuro, está cheio de símbolos, de números. Então a pessoa às vezes tem medo. Isso se chama escatofobia. Por outro lado também, nós temos a escatomania. E o que é a escatomania? Escatomania é atribuir todas as coisas a um conceito ou um contexto espiritual. A escatomania é a preocupação excessiva com a escatologia. Homens e mulheres vivem à procura de informação, visando provar suas elucubrações, essas pessoas sofrem de escatomania. Qualquer mudança climática é sinal do fim do mundo. Se um presidente novo ou um personagem influente surge no cenário mundial, já cogitam a possibilidade de ser um anticristo. Qualquer um ato terrorista é um sinal de que o Armagedon está próximo a acontecer. Caiu uma barragem, é sinal, Jesus está voltando. Levantou o Estado Islâmico, olha, irmão, Jesus está voltando. Lógico que tudo isso está na Bíblia como sinais do fim dos tempos, mas há pessoas que querem colocar num conceito espiritual todas as coisas que estão acontecendo. Aí eles começam a atribuir o dia da volta de Jesus. Quando o Papa Francisco assumiu, né, o papado, muita gente, até mesmo na televisão, iam fazer estudo dizendo que ele era o último Papa e que ele seria, né, a besta do Apocalipse. E eu vi isso na televisão. Então, há pessoas que têm uma escatomania tremenda. Eles atribuem tudo a sinal de que o tempo está chegando. Irmão, Jesus. Ok, Jesus está voltando mesmo. Jesus está voltando. Todos esses acontecimentos fazem parte de um todo. Mas nós não podemos ir aos extremos. Quantas pessoas já apontaram o dia da volta de Jesus? Né? Já até reuniram pessoas para esperar a volta de Jesus. Recentemente, ou antes do ano 2012, foi uma corrida tremenda dizendo que o mundo ia acabar no ano 2012. Entendeu? Então, isso é escatomania. É a mania de atribuir tudo a um conceito de final dos tempos. Futurologia. Irmão, futurologia aqui não é uma coisa ruim, não. É o estudo das coisas do futuro. Mas nós não podemos entender ou querer atribuir a futurologia com a escatologia. São duas ciências diferentes. Porque a escatologia é a profecia da Bíblia, é a palavra de Deus que aponta corretamente o que vai acontecer. Não é o que pode acontecer de acordo com as circunstâncias. A futurologia, ela, de acordo com as condições, ela aponta para aquilo que pode ou não ocorrer. A futurologia, ela é a ciência que estuda o futuro. O cenário e eventos da futurologia são definidos como possíveis, prováveis ou desejáveis.
O trabalho do futurólogo não é prever o que vai acontecer, mas apontar o que pode acontecer, ajudando na tomada de decisões e no planejamento estratégico. Por exemplo, os sociólogos preveem a globalização, que a globalização afetará ou não afetará, o que vai acontecer com a globalização. Isso é a possibilidade, o que pode ou não pode acontecer de acordo com a globalização. Por exemplo, o historiador, ele diz que a história é cíclica. Um economista, por exemplo, hoje no Brasil, ele fazem várias análises do que pode acontecer com o mercado financeiro. O cientista político fala a respeito daquilo que pode acontecer com a situação política do Brasil, o que pode ou não acontecer de acordo com aquilo que é a circunstância do momento. Isso é estudantes ou uma ciência que estuda o futuro, chamado de futurologia, enquanto que a escatologia, ela é a palavra de Deus que diz claramente o que vai acontecer com a igreja, com a sociedade como um todo, no tempo do fim. Amém, meus amados? Como o estudante pode entender a escatologia? Primeira coisa que um estudante deve saber para entender a escatologia é, primeiramente, diga, amar a Bíblia. Diga, gostar da Bíblia. Faça assim, ó, amar a Bíblia. Dá um beijo na Bíblia, só. Ó. Primeira coisa que ele precisa saber, que a escatologia é aqui dentro, ó, irmão. Está dentro da palavra de Deus. Ele precisa ser um amante da palavra de Deus. E você está aqui nesta noite porque você ama estudar a palavra de Deus. Ok? Primeira coisa, amar a palavra de Deus e saber que a Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. Jesus foi o que mais citou texto do Antigo Testamento. Até diante do diabo, ele venceu citando a própria palavra. Então, ninguém melhor do que Jesus para saber das coisas, irmão. Ele foi o exemplo. Paulo citou, Pedro citou, todos citaram, mas Jesus foi o que mais citou a palavra. Por isso que o obreiro precisa conhecer a palavra, amar a palavra, entender a palavra e manejar bem a palavra. Diga comigo, amar a palavra. Diga, primeiro conceito, amar a palavra. Diga, segunda coisa, depender 100% do Espírito Santo. Porque eu ouvi esse dia um ateu, ele escreveu um texto totalmente bíblico e outro totalmente profético, tá? Chamado Arnaldo Jabor. E ele é ateu, mas conhece a Bíblia. Só que a Bíblia para ele não tem o poder transformador. Ele não vê o poder transformador da palavra. Porque a Bíblia, lida como normalidade, ele é um livro. Mas a Bíblia lida no temor de Deus, na unção do Espírito, é a revelação de Deus a cada manhã para nós. Você lê um texto hoje de manhã, você teve uma interpretação. À tarde você lê, você tem uma outra interpretação. À noite você lê, você tem uma outra interpretação. Eu fui salvo, quando eu fui salvo por ouvir aquele long play, aqueles discão assim, do profeta Daniel. Então colocaram um irmãozinho que não conseguia pregar, coitado, ele não sabia pregar, ele colocou aquele, quem lembra aqui daquela, né, profeta Daniel, né?
levou lá em casa, minha mãe era nova convertida, colocou lá naquela sonata, aquela vitrolinha antiga chamada sonata era fábrica, né? E eu ouvi a palavra, irmãos, e o Espírito Santo pegou a palavra e penetrou no meu coração assim, ó, tchum! Eu tinha 14 anos de idade e o Espírito Santo me pegou com 14 anos e revelou o mistério de Deus na palavra. Diga assim comigo, eu amo a palavra. Diga, eu amo o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Querido, você quer aprender bem a palavra? Leia a palavra, estude a palavra, se for possível, orando, até se for possível de joelho, mas num espírito de oração, de comunhão com Deus, porque a Bíblia não é um livro para ser lido, a Bíblia é um livro para ser digerido, para ser estudado, para ser alimentado. Aleluia, glória a Deus. Então, dessa forma, um estudante vai entender melhor a teologia como um todo, em especial, no caso aqui, a escatologia. Terceira coisa, ser nascido de novo, né? Ser nascido de novo, ter o caráter de Cristo, porque infelizmente, ontem eu ouvi o pastor Bittencourt falando aqui, o nosso pastor, ele é um pastor crente, ele disse assim, porque tem pastor que não é crente, tem uma palavra pesada, mas é verdade, tem gente que está na igreja, mas nunca nasceu de novo, infelizmente, é como aquela dracma perdida dentro de casa, nunca teve uma experiência pessoal com Jesus. Essas pessoas são os que amotinam, são os que causam muitas vezes divisão, aglomeração, dividem igreja, causam contendas e praticam toda sorte de rebelião, de rebeliões. Então, esse tipo de pessoa, na verdade, é porque ainda falta a experiência do novo nascimento, que é básico na vida do servo e da serva de Deus. Diga 3 coisas: amar a Bíblia, depender do Espírito Santo e ser nascido de novo. Como eu falei aqui, ter Cristo como principal assunto das Escrituras, quando eu falei que Jesus foi o maior exemplo ao citar a palavra de Deus, ao ser ele o que mais citou a palavra na Bíblia. Ele foi o que mais citou exemplos do Velho Testamento. Métodos de interpretação das Escrituras. Diga comigo. Método preterista. Método histórico. Método futurista. Bom, método preterista, como se diz aqui, está no pretérito, né? Aqui é o pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque o método preterista, eles entendem que o Apocalipse acontecia, ele era uma profecia para o momento. Segundo o método preterista, o livro de Apocalipse é apenas uma narrativa das perseguições sofridas pela igreja primitiva. Para eles, o Império Romano era a besta do capítulo 13, e as classes sacerdotais asiáticas que incentivavam o culto romano era o falso profeta. Os intérpretes desse método acreditam que naquele tempo a igreja estava ameaçada de extinção e que João escreveu o livro de Apocalipse para encorajar e fortalecer a fé dos crentes, pois mesmo com a perseguição acirrada, o Senhor interviria, Jesus voltaria, Roma seria destruída e o reino de Deus seria completo. Bom, ainda hoje, há certos segmentos que ainda creem desta forma, acreditando que o papado seja, na realidade, o anticristo.
Na realidade, meus amados, essa doutrina não tem o apoio bíblico. Primeiro, Roma não caiu, no sentido espiritual, no sentido de igreja, não, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Então, até hoje, ainda tem aí o império religioso do Império Romano, né? Do Império Romano. Então, essa linha de estudo bíblico não se fundamenta plenamente na palavra de Deus. Método histórico. Os adeptos desse método entendem que o Apocalipse é uma profecia simbólica. É apenas um livro simbólico, cheio de símbolo, cheio de números, mas não entende ele como um livro profético. Mas o terceiro método é o método futurista, digo método futurista. Por que esse é o mais importante? Porque esse é o método que nós nos encaixamos, é o método que nós cremos, a Assembleia de Deus crê. Mas o método futurista, ele tem duas linhas, a linha futurista dispensacionalista e a linha futurista histórica. Ambos creem, e agora eu quero que você repita comigo. Primeira coisa que essa linha crê plenamente. Primeiro, arrebatamento da igreja. Diga, arrebatamento da igreja. O método futurista crê no arrebatamento da igreja. Número 2, o julgamento das obras dos crentes. Diga comigo, o julgamento das obras dos crentes. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada, haverá o julgamento das obras dos crentes nos céus, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra, acirra a grande tribulação. No final dos 7 anos e meio, haverá a batalha do Armagedon, aonde o Senhor vai vencer com a palavra da sua boca, todos os reinos da terra que estarão ali em Israel, na terra de Jezreel, na planície de Jezreel, que será a batalha final. Ali se dará. Nesse momento, Jesus volta e os seus pés vão tocar sobre os montes das oliveiras, sobre o monte das oliveiras. Jesus volta com a igreja. Diga comigo, Jesus volta com a igreja, estabelece o milênio. Jesus reina com a igreja durante 1000 anos. Terminado os 1000 anos, os 1000 anos, Satanás é solto e influencia as nações da terra, o povo que cresceu durante o milênio. Esse povo se rebela novamente contra Deus, apesar de todas as benesses do governo de Cristo. Nós vamos estudar isso, será, parece-me que é a matéria de amanhã. Haverá então o juízo a batalha de Gog e Magog, o juízo do grande trono branco. Então, vamos colocar isso de forma bem criteriosa. Vamos lá. Número 1, diga comigo. Número 1, arrebatamento da igreja. Número 2, julgamento das obras. Número 3, as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro, hein? É a maior festa, a maior ceia da igreja, aonde Jesus falou que não mais beberia do fruto da vide, até que se cumpriria lá conosco nos céus. Jesus vai cear conosco ali, e nós estaremos galardoados com Ele na glória. Louvado seja Deus. Enquanto a terra está passando pela maior catástrofe. Número 4, diga comigo, número 4, a grande tribulação. Número 5, a batalha do Armagedon. Número 6, Jesus volta em glória. Número 7, a ressurreição dos mortos salvos durante a grande tribulação. Ou seja, aqueles que vão morrer pelo testemunho que deram
por não aceitarem a besta e o falso profeta, o número da besta, aqueles que se converterão durante a grande tribulação. Vai ter quem se converte durante a grande tribulação? Vai sim, principalmente os desviados que vão voltar. Vai ser difícil? Vai, vão pagar com a própria vida, mas vai ter um número que vai ser fiel, vai voltar e vai se reconciliar com Deus durante o período da grande tribulação. Número 8, diga comigo, número 8, Jesus volta e reina por 1000 anos. Diga comigo, número 10, número 9, Satanás é solto e engana as nações. Número 10, a batalha de Gog e Magog. Número 11, o juízo do grande trono branco. E número 12, o perfeito estado eterno. Diga comigo, perfeito estado eterno. Aleluia, glória a Deus. Vai passar um ano, vai passar 1 milhão de anos, e você permanece com o Senhor, glorificando e adorando a Deus. Por outro lado, vai passar 1 ano, vai passar 100 anos, vai passar 1 milhão de anos, e os que estiverem no lago de fogo permanecerão também para sempre. Que Deus tenha misericórdia da nossa sociedade. Vamos para frente. A morte e seus enigmas. Irmão, quem quer morrer aqui, hein? Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Então a morte, na realidade, ela não é amiga, ela é inimigo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É a morte. Diga comigo, morte espiritual, morte física e morte eterna. Adão, qual foi a primeira morte que aconteceu na terra, hein? Qual foi a primeira morte? Não, aquela foi a morte física. Caim matou Abel, e ali aconteceu o primeiro homicídio. Mas Adão, ao pecar, ele morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Deus criou o homem, presta atenção, Deus criou o homem para viver eternamente. Mas para viver eternamente, o homem precisava ser primeiramente provado. Diga, primeiramente, o homem precisava ser provado. Tanto é que diz, para que ele não coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Então Deus colocou um querubim ali. Então o homem já havia morrido. Ele havia morrido espiritualmente. E na hora que ele morreu espiritualmente, ele começou a morrer fisicamente. No outro dia, Adão já estava mais velho. Ninguém sabe quanto tempo Adão ficou no Éden com Deus. Ninguém sabe, a Bíblia não fala quantos anos foi. Só que tem uma coisa, Adão permanecia do mesmo jeitinho. No dia em que ele pecou, no outro dia ele começou a ficar mais velho. As células dele começaram a morrer. Porque a consequência da morte espiritual é a morte física. O salário do pecado é a... O salário do pecado é a morte. Então a primeira morte foi a morte espiritual, e é a morte espiritual, ou seja, a separação do homem com Deus.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida está em Deus. Fora de Deus não há vida. Diga comigo: fora de Deus não há vida. Diga: a vida é só Jesus. Então, o homem separado de Deus, ele está morto espiritualmente. Mas ele pode reviver, aceitando a Jesus. Ele pode nascer de novo. Tem essa chance. Quando Deus criou o homem com a possibilidade dele ser eterno, mas primeiro ele precisava ser provado. E Deus colocou ele para ser provado no Éden, e ele pecou, ele não passou na prova. E por ele não ter passado na prova, ele foi impedido de viver eternamente. Aí a partir daí a morte entrou. A morte só entrou no mundo depois da queda. A Bíblia não fala quantos anos Adão viveu fora do pecado, viveu antes do pecado. Não, mas por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E por causa do pecado de um homem, a morte passou a todos os homens. Mas por causa do sacrifício de um homem, a vida pode ser alcançada por todos os homens também. Deus resgata o homem e dá a ele novamente a oportunidade de reviver. Jesus disse que o homem pode nascer de novo, mesmo sendo velho, é necessário que ele nasça. Nicodemos não entendeu isso, mas ao aceitar Jesus, nós nascemos de novo. Nós estávamos mortos, mas nós vivimos novamente quando aceitamos Jesus. Segunda morte, diga comigo: segunda morte é a morte física. Diga assim: os homens do mundo que vivem sem Deus, vivendo, estão mortos. Não queira muita coisa com mortos. Não espere muita coisa dos mortos. Diga comigo: eu não espero muita coisa dos mortos, mas eu espero que os mortos voltem a viver, porque você estava morto, mas você reviveu. Aleluia, glória a Deus. A terceira morte, diga comigo: a terceira morte é a morte eterna. Pastor, quando ela se dará? Diga comigo: pastor, quando ela vai acontecer? Eu vou falar. Ela acontece na hora que o homem sem Deus morre. Por quê? Porque aí ele perdeu toda a oportunidade que tinha. Diga comigo: perdeu toda a oportunidade que tinha. A segunda morte, que a Bíblia fala, o terceiro tipo de morte, mas a Bíblia chama isso de segunda morte, né? A Bíblia fala das duas mortes, a morte espiritual e fala da morte eterna. Porque na morte, deixa eu explicar isso, na morte espiritual, para o homem, para o anjo não. Quando o anjo pecou, não é matéria nossa hoje, mas quando o anjo pecou, ele pecou para nunca mais se arrepender, porque a consciência do anjo estava no espírito. Não vou entrar nesse detalhe. Mas para o homem, isso sim, eu posso entrar. Para o homem, Deus deixou uma porta, a porta da salvação. Deus deixou para o homem uma oportunidade de escape, que o anjo não tem. Então, por isso que a Bíblia fala a segunda morte, porque fala a respeito, primeira morte, a respeito da queda. Mas há uma esperança para o homem se ele se arrepender. Mas ele não arrependendo e morrendo, aí houve a morte eterna, ou seja, a separação completa de Deus. Nunca mais ele será salvo. Nunca mais será salvo. Muito bem. Para o cristão, após o episódio da morte na cruz,
foi encarada como a luz da sua redenção, porque o Senhor Jesus já veio ao mundo, conquistou e destruiu o império da morte. A condição do ser humano entre a morte e a ressurreição é chamada de estado intermediário. Essa é uma doutrina amplamente discutida nos ambientes acadêmicos cristãos e que tem provocado longos debates. Todavia, para nós cristãos, após a morte, seremos introduzidos em um local de espera longe do mundo físico, o qual Paulo chama de paraíso, segundo Coríntios, capítulo 12, verso 4, né? Conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Diga comigo, a morte para o crente é estar com Cristo. Diga, mas para o ímpio é a perdição. Diga, o crente, ao morrer, vai estar com Cristo, mas o ímpio desce ao Sheol, ao inferno. Para melhor entendermos isso, vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Evangelho de São Lucas, capítulo 16 aí. Versículo 23 a seguir. 22, vamos ler o 22 também, vamos lá. Acompanha aí. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de... E morreu também o rico que foi sepultado. E no Hades, diga, e no Hades? Ué, mas ele não tinha sido sepultado? Mas por que ele está no Hades, hein? E no Hades, ergueu os olhos. Ué, então ele estava vivo. Vamos lá? E estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente os males. Agora ele é consolado e tu és atormentado. Diga comigo, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Agora, deixa eu te dizer, antes da ressurreição de Cristo, todos os que morriam, morreu o rico, a Bíblia nem fala que ele foi para lugar nenhum, fala assim, morreu o rico, foi sepultado, e quando chegou lá no inferno, Sheol, Hades, Sheol está no hebraico, Hades está no grego, é o mesmo local, e também inferno, Sheol, diga comigo, Sheol, Hades e inferno, diga, são a mesma coisa, diga, é o estado intermediário em que fica o ímpio após a morte, ok? A morte física, muito bem, porque a morte física não deixa o homem como que num sono profundo, sem sentir nada. Não, a Bíblia diz que ele morreu, e logo após ele estava lá no Hades, e ainda ergueu os olhos, tinha olho, tinha dedo, manda Lázaro, tinha língua, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e me refresca a língua. Então estava lá assim, num corpinho, tá? Estava lá, só que em tormento. E Lázaro? Lázaro também estava lá, só que Lázaro estava no seio de Abraão. Diga comigo, seio de Abraão. Olha onde eu estou, seio de Abraão.
lugar de tormento, Hades. Diga, no meio, um grande abismo. Diga, intransponível. Ó, Lázaro daqui via o rico lá, está em tormento, só que ele não pode passar, tem um grande abismo no meio. O rico lá, em tormento, via pai Abraão e via Lázaro. Pai Abraão ali é Deus, via Lázaro, só que não pode passar, tem um grande abismo no meio, é intransponível. É intransponível. Só que os dois não estavam num sono profundo nos braços de Morfeu. Os dois estavam em plena atividade. Um em tormento e o outro em descanso e gozo e felicidade. Agora, com a morte de Jesus, diz que quando ele ressuscitou, né, ele saiu do sepulcro, muitos corpos que estavam no sepulcro também levantaram, e entraram na cidade santa, e foram vistos por muitos. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 8, quem achar aí pode ler? Vamos lá, Efésios 4, 8 até o 10, vamos lá? Deixa eu correr, vamos lá. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Diga Jesus, diga Jesus, depois da morte, desceu no Hades, desceu no inferno, levou o cativo o cativeiro, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Depois da morte ele chegou lá e disse, estou aqui, vocês não creram nos profetas, vocês não creram na palavra, mas eu estou aqui como cumprimento. Eu estou dizendo para aqueles que estavam em tormento, eu sou a verdade, a qual vocês desprezaram. Satanás, você perdeu. A partir de agora, todos aqueles que creram em Deus e colocaram seus pecados debaixo de um sangue de cordeirinho, agora eu verti o meu próprio sangue, Satanás, e você não pode falar mais nada, porque eu, como justo, padeci por todos aqueles que esperavam na minha vinda, e eu morri, eu paguei o preço, e agora eu vou levar todos eles para o paraíso celestial. Tchau. Levou o cativo o cativeiro. Aleluia. Vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem Isaías, vem Jeremias, vem Moisés, e foi tirando. Diz a Bíblia, ele desceu, mas aquele que desceu é também o mesmo que subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Jesus venceu a morte eterna, e venceu a morte espiritual. Por quê? Porque aquele que nasce de novo, a morte eterna nunca vai ter poder sobre ele, apesar da morte física ter poder por um pouco de tempo, porque você e eu nascemos no mundo de pecado, e nós aceitando a Jesus Cristo, nós voltamos à vida de comunhão com Deus e a vida eterna com Deus, mas não nos exime de passar pela morte física. Mas espera aí,
Mas espera aí. O corpo do crente que vai descer, vai acabar no pó, se foi queimado, se padeceu no fundo do mar, não importa da maneira que ele acabou, Jesus vai pegar de volta e vai trazer a vida novamente num corpo glorioso, nem o corpo vai ficar. Esses dias eu ouvi o nosso pastor aqui falando sobre a virtude dos ossos de Eliseu, né? E eu estava lembrando, na verdade, irmão, nem o corpo do crente vai ficar aqui. Pastor, mas já acabou. Não importa, Deus vai levantar de novo. Aleluia, diga: meu corpo é santo. Por isso que é importante você ter, né, uma vida fundamentada na palavra, você ter guardar o seu corpo em santidade, porque o seu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo de Deus. Não macule o teu corpo com o pecado, não macule o teu corpo com o pecado. O teu corpo é templo do Espírito Santo e Deus vai resgatar ele. Onde ele vai ficar não importa, Deus vai tirar ele de lá e vai levar novamente para estar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos para frente, vamos seguir. Purgatório, não há necessidade de eu falar sobre isso, porque o purgatório é uma doutrina católica que diz que todos os católicos têm que entrar no purgatório para lavar o pecado. Não, depois que morre está determinado ao homem o juízo, né? Sono da alma, nós já falamos que não. Ressurreição, nós já falamos aqui agora. Mas há a questão, o inferno, eu já falei que é a mesma coisa, Hades, Sheol. Mas e Geena? Vamos aqui então para a página 23, diferença entre inferno e lago de fogo. A diferença? Eu disse aqui que inferno, ele é transitório, assim como o paraíso é um lugar que nós estamos com Cristo, o salvo vai estar com Cristo por um período, porque depois a igreja entra na Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém ela volta para reinar com Cristo em 1000 anos, mas estará na cidade, na Nova Jerusalém. Quem vai estar na terra vai ter acesso a Jerusalém terrena, mas a igreja não. Acesso da igreja é na Jerusalém celeste. Apesar de no milênio a igreja poder entrar na Jerusalém terrestre, mas o lugar da igreja é na Nova Jerusalém, na cidade celestial que estará acima da Jerusalém terrestre durante o período do milênio, ok? Mas no perfeito estado eterno, nós não estaremos no paraíso, nós estaremos reinando para todo sempre com o Senhor, ok? Também para o ímpio, ele vai estar no inferno e depois será lançado no lago de fogo, né? Vamos lá. A doutrina da ressurreição. Existem 2 lugares distintos de acordo com algumas traduções na Bíblia. São chamados de inferno. O primeiro deles é Sheol, que também é chamado de Hades no Novo Testamento. Conforme dito anteriormente, é a palavra Sheol que os ímpios vão após a morte e aguarda, atormentado pelo fogo, até o dia em que serão levados à presença de Deus para o juízo final. O segundo lugar é conhecido como lago de fogo. Depois do juízo final, quando Jesus voltar para reinar, ele vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo, ok? Chamado Geena. No final do milênio, Satanás também será lançado no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida for lançado no lago de... E todo aquele, diga comigo, todo aquele que não for achado escrito no livro da vida for lançado onde? No lago de fogo. Não interessa se foi um grande homem, uma grande mulher na terra. Não foi achado escrito no livro da vida, lago de fogo. Lago de fogo.
Não interessa o que ele foi aqui, se teve muito dinheiro, se teve muito poder, se comandou, se não comandou. Não foi achado escrito no livro da vida, lago de fogo. Então, lago de fogo, ou Geena, é o local de destinação final do mundo ímpio, de Satanás e seus anjos, ok? Para lá e lá, diga comigo, Satanás, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a Deus, ok? Então há uma diferença, ou seja, o ímpio morre e vai para o inferno, e depois a morte e o inferno será lançado no lago de fogo. A morte e o inferno será lançado no lago de fogo, ok? Vamos para frente, sinais da vinda de Jesus. Nós estamos terminando, eu quero falar aqui, rapidamente, de alguns sinais característicos da vinda de Jesus. Primeiro dele, eu quero falar do aquecimento global, que está alterando a densidade da água no mar, elevando o nível dos mares, dos oceanos, trazendo catástrofe para o nosso planeta, fazendo chover mais numa região, menos na outra. Isso são sinais da volta de Jesus. Hoje, o degelo das calotas polares está sendo catastrófico, ano após ano. Isso é impossível ser freado, não tem mais jeito. Apesar de todas as medidas que os homens tomarem lá na França, não vai adiantar mais. Outra coisa, existe um fungo vermelho. Esse fungo vermelho é chamado mar de sangue. Ele é vermelho e ele ocupa o local aonde havia gelo anteriormente, ou seja, o gelo é derretido, forma-se um fungo nas pedras, esse fungo é vermelho. Não será porventura, eu estou agora aqui fazendo, a Bíblia não fala nada disso, porventura, um local desse, que cairá aquele meteoro e o mar se tornará em sangue, a terceira parte da vida marinha vai morrer? Não sei, mas o certo é que os sinais estão se cumprindo. Outra coisa, a mídia, a informática, aceleradamente, você hoje tem uma notícia em fração de segundo, ok? Quando houve aquele atentado na França, uma menina aqui no Brasil estava esperando a irmã dela, que viria da França. Ela assistiu aqui no Brasil, ligou para a irmã dela na França ainda não sabia. Quer dizer, ela tomou conhecimento no Brasil, num aeroporto, antes da irmã saber lá na França, morando lá. Hoje, existe a linguagem cibernética, onde todo mundo fala com todo mundo. Veja bem, o mundo está se preparando para o governo do anticristo. Agora, depois da ascensão do Estado Islâmico, os cientistas estão projetando, não está sendo muito falado, mas estão projetando um chip para ser colocado na pele das pessoas para adentrarem, principalmente nos aeroportos, porque pode falsificar um passaporte, pode se falsificar um documento, mas não pode se falsificar um chip. Então esse chip será implantado na pele das pessoas. Esse negócio de chip já existe há muito tempo, implante de chip, mas só que agora está se evoluindo de uma maneira que a própria sociedade vai achar que isso se faz necessário, vai ser aceito. Assim como será aceito também a marca da besta. Então o cenário está preparado para o governo do anticristo. Quando o anticristo se ascender o seu governo, toda a sociedade sem Deus vai aceitar como sendo o grande triunfo da sociedade. Vai ser como aquele que vai dar a solução para todos os problemas, vai ser a panaceia, solução para todos os problemas.
ele vai fazer o pacto em Palestina e judeu, vai resolver tudo, mas será o homem da mentira, o homem do engano. Esses são sinais da vinda de Jesus: fome, terremoto, furacões. No Brasil já está acontecendo. Aqui no sul, por exemplo, né? Está havendo lá furacões, coisa que não existia no Brasil. Terra tremendo no Brasil, coisa que nunca aconteceu. Ou aconteceu alguns tremores, mas raramente. Agora está acontecendo com muita mais frequência, né? A fome, ela é iminente. A fome, ela é iminente. Fome é iminente. Espera mais alguns anos, porque eles preveem maiores seca em determinadas regiões, maiores inundações em outras regiões. Por esse fator, vai haver menos alimento, maior número de pessoas vivendo, menos alimento, fome em escala alarmante. Haverá fome, terremotos, guerras e rumores de guerra. Jesus está voltando. Para terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo 16. Não precisa ler, a hora não dá mais. Moisés disse ao povo: vocês devem se preparar hoje e amanhã, porque no terceiro dia Deus vai falar conosco, vai nos dar uma lei para nós entrarmos em Canaã. Então vocês se preparem, santifiquem a vossa vida, se preparem, porque Deus vai descer sobre o monte. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, no terceiro dia pela manhã, a trombeta soou, e Moisés pegou o povo e tirou para fora. Diz: Moisés tirou o povo para fora e levou ao encontro de Deus. Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Paulo diz em Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de trombeta. A trombeta de Deus vai tocar a segunda vez. Não agora, para dar uma lei para entrar na Canaã terrestre, mas para entrar na nova Jerusalém celestial. Louvado seja o nome do Senhor. A trombeta de Deus vai tocar. Agora preste atenção, não dá para ler porque já terminou o tempo. Quando foi que o Senhor veio sobre o monte? No limiar do terceiro dia. No terceiro dia pela manhã, a trombeta tocou e Deus desceu sobre o monte. Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se passou o primeiro milênio, passou o segundo milênio, e nós já estamos no limiar do terceiro milênio. Nós estamos no início do terceiro milênio, e na manhã do terceiro dia, Deus desceu sobre o monte, sobre o som da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. A trombeta vai tocar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, amém, e Deus abençoe.